Boa noite, bem-vindos à terceira sessão do Destrava-Línguas. Este é o novo projeto da nossa associação que visa promover a discussão de temas relevantes e fraturantes que estejam na ordem do dia. Queremos com esta iniciativa trazer os principais intervenientes para o debate e dar voz à população que poderá sempre participar em todas as sessões. Hoje queremos discutir sobre ciência para que te quero. Ao longo do debate vamos tentar responder algumas questões como: vale a pena fazer ciência em Portugal? O que esperar de uma carreira na investigação? O que há a melhorar no desenvolvimento científico e tecnológico em Portugal? Os nossos governantes compreendem a importância da ciência e atuam em conformidade? Para nos ajudar a responder a estas questões, temos connosco hoje o Dr. Daniel Fernandes, a doutora Helena Domingues ainda não está connosco, e temos também o Dr. Paulo Pinheiro, a quem dou as boas-vindas. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Estes cientistas têm algo em comum, que é serem naturais da Mares, e esse foi um dos critérios que nos levou a convidá-los para termos este debate sobre ciência. Vou começar por apresentar os nossos convidados. O Daniel Fernandes é especialista em genómica de populações antigas, os seus movimentos e misturas e parentesco. É formado em genética e bioantropologia pela UTAD e pela Universidade de Coimbra. É doutorado em paleogenómica de populações europeias do Neolítico e da Idade do Bronze pela University College Dublin. É autor de várias publicações científicas, incluindo um artigo muito recente na prestigiada revista Nature. Venceu o prémio Young Investigator Award 2020, atribuído pela Universidade de Viena, e atualmente tem uma posição de pós-doc no Departamento de Antropologia Evolutiva na Universidade de Viena. O Dr. Paulo Pinheiro é neurocientista, desenvolve investigação sobre neurosecreção e neurotransmissão, é formado em Biologia Aplicada na Universidade do Minho e doutorado na área das neurociências e ciências da saúde na Universidade de Coimbra. Desenvolveu vários projetos de investigação em laboratórios internacionais, nomeadamente em Bordeaux e em Copenhaga. Foi contemplado com uma bolsa Marie Curie intra-europeia e é autor de 37 publicações científicas, maioritariamente publicadas nas 10% melhores revistas. Atualmente é investigador principal no Centro de Neurociências e Biologia Celular em Coimbra. Eu vou apresentar também a doutora Helena Domingues, embora ainda não esteja connosco. Ela é neurocientista, especializada no estudo da mielinização, é formada em Bioquímica na Universidade do Porto e estreia-se na área da Imunologia no ICVS na Universidade do Minho. É doutorada pela Universidade de Coimbra em Neuroimunologia, realizou sua tese no Instituto Max Planck de Neurobiologia, em Munique, na Alemanha, onde usou modelos pré-clínicos para esclerose múltipla. Foi premiada com uma bolsa Marie Curie intra-europeia e trabalhou no IBMC no Porto e no Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia em Braga. Atualmente desenvolve investigação no ICVS na Universidade do Minho, onde está interessada em avaliar o impacto de novas estratégias terapêuticas no processo de mielinização. Antes de iniciarmos o debate, gostaria apenas de informar a nossa audiência que a sessão será conduzida inicialmente pelo nosso painel e de seguida a discussão alarga-se à nossa audiência lá em casa, que poderá dar a sua opinião e fazer questões na caixa de comentários ao longo da sessão. As questões podem ser gerais ou podem ser dirigidas a cada um dos nossos convidados. Por isso, e quando chegar à altura, eu leio as questões aos nossos convidados. Gostaria então de começar pelo Daniel, para lhe perguntar depois de concluires o mestrado, ingressaste no teu doutoramento na Irlanda, na University College Dublin. Gostaria de saber se esta foi uma primeira escolha ou se na altura preferias ter feito o teu doutoramento em Portugal, mas não havia oportunidade. Primeiro, obrigado pelo convite, Paulo, e Alberto e a Marense no geral. Em relação a essa pergunta, não foi a minha primeira opção, nem de perto nem de longe, foi a quarta ou a quinta, depois de ter acabado o mestrado. Não me lembro exatamente da ordem destes eventos, mas lembro-me de ter candidatado a pelo menos quatro bolsas de doutoramento que já estavam definidas em projetos desenvolvidos em diferentes países, nenhum em Portugal nesse caso, porque a investigação que eu faço não se faz em Portugal ainda, não há nenhum laboratórios dedicados ao DNA antigo. Portanto, as primeiras candidaturas que fiz, não consegui nenhum resultado. Inclusive fiz uma AFCT também,
a bolsa de doutoramento pela FCT para ir fazer o doutoramento, neste caso, na Universidade de Copenhaga, que nessa altura e ainda hoje em dia é uma das universidades de topo neste campo, mas infelizmente foi rejeitada, e sendo essa a terceira ou a quarta nega, digamos assim, em termos de bolsa de doutoramento, decidi fazer alguma coisa pelas minhas mãos e então comecei a contactar nos laboratórios pela Europa fora. Eventualmente acabei no laboratório de York, de DNA antigo, e fui fazer um estágio pago por mim, com as despesas todas pagas por mim. Fui fazer um estágio de 3 meses em DNA antigo, coisa que nunca tinha trabalhado pessoalmente com. E depois desses 3 meses lá, candidatei-me a uma bolsa na Irlanda com a pessoa que eventualmente foi o meu coordenador de doutoramento, com um projeto muito semelhante ao que concorremos à FCTK, e pronto, e aí finalmente consegui essa bolsa e mudei-me para lá. Muito bem, obrigado. Vou então dirigir-me agora ao Dr. Paulo Pinheiro. O Paulo teve uma proposta para uma posição de professor assistente na Universidade de Copenhaga, mas recusou para ingressar numa posição de investigador FCT em Portugal. De igual forma, recusou uma outra posição de professor assistente no Departamento de Ciências Médicas da Universidade de Aveiro, em favor de uma posição de investigador assistente no Centro de Neurociências e Biologia Celular em Coimbra. Podemos assumir que prefere ser investigador do que dar aulas? Ou considera que há condições para ser investigador de carreira em Portugal sem o vínculo a uma carreira docente? Olá, obrigado também, queria agradecer o convite para participar neste debate. A resposta é nenhum, porque houveram sempre razões, obviamente, para recusar as posições que me foram oferecidas, não é? Não foi porque sim. No caso da posição em Copenhaga, a posição foi-me, na verdade, oferecida porque eu tinha obtido a posição de investigador da CT e eles queriam muito manter-me lá e, portanto, foi-me oferecida essa posição para me tentar manter em Copenhaga. Mas a verdade é que, neste caso em particular, pesaram razões familiares, porque eram as razões também que me estavam a fazer voltar e a concorrer a estas posições, porque a verdade é que eu tinha, mesmo antes de me oferecerem essa posição, eu já sabia que tinha a oportunidade de ficar por lá, tinha tido bastante financiamento e que tinha conseguido financiamento próprio e, portanto, eventualmente, isso seria uma progressão lógica. Mas nós, com crianças pequenas, a decisão era, ok, se eu aceitar esta posição, as crianças vão para a escola aqui e ficamos cá e, portanto, ficamos fora. Mas, na verdade, queríamos voltar por questões familiares, porque tínhamos cá os nossos pais, portanto, foi mais uma questão familiar que nos puxou e que me levou a recusar essa posição. Por um lado até foi bom, porque 2 ou 3 anos depois houve uma grande crise na Universidade de Copenhaga e despediram metade das pessoas do departamento e o departamento fechou e reabriu com outro nome e, portanto, há males que vêm por bem. A minha câmara está sempre a desfocar, tenho que evitar bater na mesa. Já agora, na Universidade de Aveiro, pronto, era uma posição que também vinha um bocadinho de pescada de rabo na boca, porque foi uma fase em que eu estava a ver a minha posição inicial a acabar, estava muito difícil, tinha concorrido a outras posições, tinha ficado em segundo numa posição na Universidade de Coimbra, onde as posições são atribuídas de forma muito endogâmica, portanto é complicado. Mas por outro lado, a posição na Universidade de Aveiro era fazer um bocado, quer dizer, eu tinha vindo para Portugal, tinha montado um laboratório e estava de facto a começar a produzir. E, portanto, se eu fosse para Aveiro era um reset de novo, não é? Ia voltar ao zero. Por outro lado, era uma posição que era de professor auxiliar, sim, mas não pela Universidade de Aveiro. Portanto, há sempre pequenos detalhes, não é? Era uma posição pela fundação da Universidade de Aveiro. Ou seja, era um contrato de direito privado e, portanto, de certo modo, as pessoas contratadas via fundação, e penso que foi um mecanismo que algumas universidades criaram para terem pessoas mais descartáveis, por assim dizer, ok? Portanto, se houvesse alguma coisa que corresse mal, os cursos não tivessem alunos, há sempre quem facilmente se despede. E, portanto, essa posição era, via fundação, um contrato privado. E, portanto, não melhorava muito os meus prospectos de carreira à partida, não é? Para além de que ia fazer reset outra vez à minha carreira científica, não é? Porque eu tinha um laboratório já a começar a funcionar em Coimbra. Em Aveiro não havia biotério para animais. Eu tinha um projeto a decorrer financiado pela FCT em Coimbra que não me deixavam transpor para Aveiro, e, portanto, por outro lado, com as crianças ainda pequenas e a precisar de apoio, o facto da minha esposa ter contrato em Coimbra, estar a trabalhar em Coimbra, as crianças em Coimbra, e eu ter que ir para Aveiro todos os dias, achei que ia ser difícil de gerir. E, portanto,
Na mesma altura em que eu tive essa posição, tive também uma segunda posição no concurso de estímulo ao emprego científico, agora chamam-lhe o SEC, não é investidor do FCT, e quer dizer, eram 6 anos, pronto, decidi arriscar, até porque sei que na universidade há muitos professores a reformar-se e, portanto, que haverá outras oportunidades eventualmente de abrirem posições, e, portanto, vamos ver, é um bocado jogo também, não é? Não podemos ir pelo que é certo, temos também que tentar seguir uma linha e ficar onde estamos, não é? Não podemos andar sempre a saltar de um lado para o outro, já fiz muito disso. Sim, certo. Mas quanto à questão de se acha que a carreira de investigador sem esse vinculado de docência, acha que é relativamente fácil de conseguir ou é escasso? É muito difícil, já foi fácil. Eu sei que, por exemplo, na geração do meu orientador de doutoramento e de colegas dele e de pessoas que agora, do grupo do qual eu faço parte, foi muito fácil ter posições de investigador de carreira. Hoje em dia é muito complicado. As universidades, no geral, pelo menos aqui em Coimbra, é o exemplo que eu tenho mais presente, não contratam investigadores. Contratam professores e querem que os professores deem aulas e façam investigação, ou seja, eles querem que as pessoas tenham dois empregos e um salário. E é difícil de gerir. Eu tenho colegas que fazem isso, que são professores e têm que dar as suas aulas todas as semanas e que têm que gerir um grupo de investigação. Quer dizer, são pessoas que não têm tempo para respirar, porque se respirarem 2 vezes já não conseguem fazer qualquer coisa. E, portanto, a verdade é essa, é que eles valorizam muito a investigação, mesmo nos concursos. Quer dizer, tipicamente, num concurso de professor auxiliar, a componente de currículo ligada à investigação vale 70% a 80%. Portanto, mesmo que a pessoa já tenha experiência prévia em ensino, isso vale muito, muito pouco. E depois esperam que as pessoas deem aulas e façam investigação. E a minha opinião pessoal é de que não se pode ser bom em tudo, não é? Um bom professor tem que se dedicar ao que faz, tem que dedicar tempo aos alunos e, portanto, isso depois impede-o de dedicar tempo à investigação e aos alunos que têm a fazer doutoramentos e mestrados. E, portanto, a carreira de investigação em Portugal, neste momento, eu diria que é uma caça aos gambuzinos. Nós já tivemos esta discussão também uma vez numa reunião com um sindicato e em que falavam na carreira de investigador, ao que eu disse, quer dizer, isto da carreira de investigador parece-me caça aos gambuzinos porque, por este andar da coisa, a única posição permanente que eu vou ter é ou como professor ou como reformado, não é? Porque como investigador não vai acontecer, dificilmente vai acontecer. As carreiras de investigador é 5 mais 5 mais 5 e a cada 5 fazemos reset, temos que concorrer de novo, ser muitas vezes injustamente avaliados, já me aconteceu, avaliações espatafúrdicas das quais tentamos reclamar e é um bocadinho como falar para as paredes. Boa noite, filhado. E, portanto, a carreira de investigador em Portugal, sim, vai existindo para alguns poucos, provavelmente talvez ligada mais a centros de investigação do que às universidades. E mesmo aí é muito complicado. Por exemplo, o centro de investigação onde eu estou inserido é também de direito privado. Eu agora tenho um contrato pela universidade diretamente, portanto tenho um contrato de direito público, mas estou a trabalhar no centro privado. E, portanto, o centro gere-se com o dinheiro que consegue, não tem a margem de milhões que tem a universidade. Ou seja, também não tem margem para absorver pessoas e contratá-las permanentemente porque simplesmente não tem margem para pagar salários. A FCT paga com imensos atrasos. Eles às vezes estão 6 meses para receber dinheiros em atraso que têm que avançar e, portanto, eu diria que, obviamente que eu estou a fazer investigação, escolhi esta fase de tentar a carreira de investigador, mas, quer dizer, o objetivo a longo prazo, ou a mais curto prazo, assim que haja oportunidade, é de saltar para uma carreira de docência, obviamente. Aliás, eu já dou aulas numa universidade privada e é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Se conseguisse fazê-lo unicamente a tempo inteiro, não sei se não considerava, porque a investigação é muito bonito fazer. Eu adoro fazer investigação, desde que era pequeno, que tinha o meu pequeno laboratório em casa num canto. De brincar, claro, não servia para nada. Mas a investigação em Portugal é muito frustrante. E eu, que agora há 4 anos dou aulas numa universidade privada de medicina veterinária, e dou aulas em francês, inclusive, e acho isso muitas vezes mais gratificante do que o próximo artigo científico que vou publicar. Pois. Pronto. Sim. Penso que é uma questão de contexto também, não é? Porque, quer dizer, se me dissessem é uma carreira de investigador e aposta nisto porque é uma carreira, mas a verdade é que é uma luz muito, muito ao fundo do túnel. E a carreira de investigador, penso eu, pelo menos em tempos próximos, vai estar sempre ligada
alguém que aspira a ser professor auxiliar ou professor associado numa universidade e não unicamente investigador, porque é muito complicado conseguir carreira a título permanente, porque quer dizer, eu consegui 5 anos, agora mais 6, e isto vai-se andando, vai-se arrastando, não é? Mas carreira do tipo, ok, tenho a minha posição, vou-me focar no que quero e no que é importante, e em vez de estar a cada X anos a perder metade do meu tempo a concorrer a posições, não é? Era mais simples. Certo, certo. Muito bem, vou voltar ao Daniel, então, para lhe perguntar, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Leitor, em declarações à SIC há poucos dias, defendeu que os doutorandos não devem ter contrato de trabalho porque a bolsa é a única forma de garantir total liberdade de ação e pensamento. Acrescentou ainda que a idade destes investigadores não justifica a criação de um vínculo de contrato de trabalho. Tendo em conta que há vários países europeus que dão contrato de trabalho a doutorandos que até contemplam progressão salarial, assistimos a uma inércia por parte do governo à dignificação do trabalho de investigador que começa desde logo no doutoramento. Bem, basicamente, a parte da liberdade de ação e pensamento, assim como a da idade, são as duas semelhantes na minha cabeça. Não consigo entender esse argumento, não sei o que é que se passa no pensamento do ministro para dizer isso. Qual é a diferença, por exemplo, um investigador com 25, 30 anos, qual é a diferença entre essa pessoa em relação a outra pessoa, com outro trabalho qualquer, com a mesma idade, tendo em conta que são trabalhos a tempo inteiro, com dedicação horária completa? Qual é a diferença entre um e outro para não justificar um contrato normal com todas as mais-valias que qualquer contrato de trabalho deve ter? Não sei, não consigo perceber essas ideias, mas posso, por exemplo, dar dois exemplos, dos exemplos que tenho experiência, estando um bocadinho já fora do que se passa nesses aspectos em Portugal, do tempo em que me candidatei à minha bolsa e assim. Mas, por exemplo, na Irlanda a situação é relativamente semelhante. Também não há propriamente contratos de trabalho, não se pagam impostos, não há subsídio de desemprego quando se acabar o doutoramento. Por se pagar os impostos, não há nenhumas contribuições sociais, não se faz parte dos quadros das universidades, férias é a mesma coisa, não há férias definidas em escrito, por exemplo, e a mesma coisa pós horários de trabalho. É esperado que o aluno de doutoramento faça os horários normais, como qualquer outro membro dos quadros da universidade, apesar de não estar nada escrito em lado nenhum. Por isso, no meu caso, e nos casos de todos os alunos de doutoramento que eu conheci lá, dependia tudo basicamente do orientador de doutoramento. Querias uns dias de férias, querias um fim de semana prolongado, falavas com ele, se tivesse tudo bem, se for uma pessoa bastante aceitável, não há problema nenhum nessas coisas. Horários de trabalho flexíveis, a mesma coisa, trabalhar uma manhã em casa, uma tarde em casa, também não havia problema nenhum. Mas era tudo à base da relação com o orientador, porque oficialmente realmente não havia nenhum contrato. No entanto, aqui na Áustria é completamente diferente. Existem contratos de trabalho para os alunos de doutoramento, tanto nas bolsas de doutoramento que são requisitadas diretamente à equivalente da FCT aqui, como bolsas de doutoramento incluídas em projetos de investigação mais alargados, portanto, não bolsas independentes. Tanto uma como outra, esses tipos de bolsas são, em vez de serem atribuídas diretamente à pessoa que as está a pedir, essa pessoa tem primeiro que fazer um contrato com a universidade ou com a instituição em que vai desenvolver a investigação, e só depois a FCT daqui transfere o dinheiro não para a pessoa diretamente, mas para a universidade, depois a universidade é que gera os fundos. Mas dessa forma, sendo um contrato completamente legal e em termos laborais, com a universidade, há descontos para a segurança social, há seguro de saúde, há todas as regalias em termos de férias e subsídios de férias, essas coisas todas. Há subsídio de desemprego, caso quando acabar o doutoramento não se conseguir encontrar alguma coisa logo rapidamente. E faz parte dos quadros realmente da universidade, que são visões completamente diferentes, naturalmente. Sim. Essas condições presumo que não devem ser vistas como privilégios, mas como direitos básicos ao trabalho. Não? Sim, completamente.
Claro que sim. Pronto, vou voltar então ao Dr. Paulo Pinheiro. Nos últimos cerca de 5 anos, o financiamento para a ciência atribuído pela... Paulo, desculpa, sim. posso dar uma pequena chegação em relação a essa questão? Claro. Eu acho que há um desligar profundo entre a política e a ciência em Portugal. A história de que as bolsas é a única maneira de dar liberdade às pessoas, isso é uma falácia. Porque a pessoa, quando tem uma bolsa, tem um plano de trabalhos e tem uma obrigatoriedade de dedicação exclusiva àquilo que... Aqui é só números. Isto, desculpa, Daniel, eu tenho que... Não. Revolta-me, porque a política revolve à volta de números e de estatísticas, e a FCT é igual. E, portanto, porquê que eles vão de pagar a 10 com contratos de trabalho se podem pagar a 15 com bolsas? Mais depressa chegamos ao número de clausos de ter X doutorados, não é? Claro que sim. Isto é só uma idiotice da parte de quem governa dizer estas coisas assim. Sim, porque dá a entender que, sim, mas esta é a melhor maneira que as pessoas podem fazer o que querem. É falso. Claro, até concordo porque... Sim, desculpa, eu não quero estar a falar muito tempo, mas de acordo com a minha visão, as pessoas têm mais liberdade quanto mais estabilidade também tiverem, não é? Ou seja, uma pessoa que tem estabilidade vai ter de lutar por ter alguma estabilidade. Obviamente, aqui é que se eles podem pagar a 15 com o dinheiro que gastariam com 10, querem pagar a 15, não é? Claro. Basicamente é isso que Paulo falou. Render. Quanto menos dinheiro gastarem e mais números conseguirem mostrar, perfeito. Foi a mesma história com os projetos deste ano. Eles, com os mesmos 75 milhões de projetos que tinham o ano passado, e com os quais deram, penso, salvo erro, 300 projetos, este ano vão dar 540 com os mesmos 75 milhões. Porquê? Porque arranjaram umas artimanhas de que este ano 60 milhões era para projetos normais, mas 15 milhões era para projetos pequeninos. Ou seja, nós temos muitos projetos este ano. O dinheiro é o mesmo. Pronto, enfim, desculpem, continua. Força. Não, a última coisa que eu ia dizer é que o argumento que o Paulo disse de quando alguém se candidata a uma bolsa tem que ter um projeto bem definido para a duração completa da bolsa, portanto, liberdade de pensamento e ação não faz sentido nenhum. Não, além de que os novos regulamentos impedem a pessoa de trabalhar noutras coisas. Exatamente. A pessoa está em dedicação exclusiva ao projeto que submeteu e não pode trabalhar noutros projetos. Ou seja, corta inclusive as pernas a colaborações e outras coisas. Sim. Oficialmente, claro que as pessoas acabam por fazê-lo, não é? Mas... Sim, na Irlanda foi igual. Também não havia possibilidade de ter um emprego secundário, uma segunda fonte de rendimento, digamos. Sim, em relação à segunda fonte de rendimento, eles permitem, por exemplo, que se dê, e no meu caso também, que tenho um contrato de trabalho, apesar da exclusividade, permitem que se dê 4 horas de aulas e que se ofira um pequeno rendimento suplementar. Não é por aí. A questão aqui da liberdade, penso que não tem a ver com a liberdade das pessoas terem outro emprego. É a liberdade, por exemplo, de fazer a investigação que querem. É falso, não é? Isso é um argumento falso. A pessoa tem que fazer, pelas regras do regulamento de bolseiros, a pessoa está fechada ou limitada a trabalhar exclusivamente no seu projeto, ponto final. Essas são as regras da FCT. Claro que sim. Muito bem, então vamos avançar. Perguntava-lhe há pouco, nos últimos 5 anos, o financiamento para a ciência atribuído pela FCT aumentou em 30%, passando de cerca de 300 milhões para 500 milhões de euros. Porém, no último concurso de projetos de investigação científica e desenvolvimento tecnológico, houve apenas 5% de candidaturas aprovadas. Será que temos excesso de cientistas a querer investigar em Portugal ou há, de facto, um problema de subfinanciamento crónico da ciência? Eu penso que isso é um bocadinho também no sentido do que eu estava a tentar fazer passar. Eu acho que há de facto um subfinanciamento. O governo tenta fazer com que, de facto, nós tenhamos números espetaculares. Por exemplo, esta questão dos projetos, não é? O dinheiro de projetos do ano passado e deste ano é o mesmo, mas este ano vai haver quase o dobro de projetos, ok? Simplesmente dividiu-se as migalhas. Esse aumento eu não tive tempo de ver a questão, acredito que seja verdade, que houve esse aumento. A questão é que há aqui outras coisas que as pessoas provavelmente não percebem, é que por cada 100 euros que o governo dá para a investigação, as unidades de investigação absorvem 25 euros, os seus overheads, os seus gastos indiretos. Ou seja, já só ficam 75 euros. E daí o investigador tem que pagar 23% de IVA. Só muito recentemente, à questão de meses, é que se conseguiu ganhar essa luta com o governo de não se pagar IVA nas coisas que se compram para a ciência, porque assim, o governo dá e vai buscar 23% de volta.
Ou seja, do dinheiro que eles dão, efetivamente fica pouco mais de 50%. Ok? Essa é uma questão. A outra questão é que, de facto, eu acho que existe bastante ciência em Portugal e existe muito boa ciência, e não está ainda ao nível de outros países, ok? Portanto, não podemos dizer que há demasiados investigadores. Se há investigação que é menos importante que outra, também não podemos dizer, todos consideram que o que fazem é importante, não é? Obviamente. Agora, claro que há situações em que o financiamento não devia ser comparável. Por exemplo, quem tem trabalho que unicamente se dedica a fazer programação, que tem projetos de matemática, etc., obviamente não tem necessidade de tantas verbas, a não ser que diga, ok, 70% disto é para contratar pessoas. Não tem necessidade de ter um projeto de 250 mil euros para 3 anos. Enquanto que pessoas que trabalham nas ciências biológicas, quer dizer, nós compramos reagentes que são absurdamente caros e não temos volta a dar. Não temos volta a dar. Enquanto que há pessoas que trabalham, fazem doutoramentos em áreas mais de humanidades, ligadas à computação, que não têm necessidade, mas têm acesso na mesma a projetos destes valores. O que fazem com eles também não sei, não tenho conhecimento, ok? Mas eu acho que esse aumento de financiamento na ciência é ainda uma compensação da falta grave de financiamento que há na ciência. E, portanto, continua a não chegar. Esses níveis de 5% de financiamento, é verdade, o governo tenta dizer que não, porque só querem contabilizar, o governo, a FCT, só querem contabilizar os projetos que foram elegíveis. Mas dos projetos que foram elegíveis, muitos foram, quer dizer, os que não foram elegíveis, muitos foram por tecnicalidades. E, portanto, eles não podem falar em taxas de aprovação superiores. A taxa de aprovação real foi que dos projetos submetidos, só 5% é que foram financiados. Ok? E este ano, por causa dessas queixas com fundamento, quer dizer, é 5% para o financiamento da ciência e tem sido cerca de 8% para o financiamento dos investigadores, ou seja, é francamente pouco. E, portanto, do ano passado para este ano, a FCT criou uma série de mecanismos fictícios para aumentar os números de financiamento. Um deles foi esse, de dividir o mesmo valor de projetos por mais projetos. Portanto, basicamente, eles quase duplicaram o número de projetos com o mesmo valor. Por exemplo, incluíram agora cláusulas no regulamento de concurso a projetos que impedem as pessoas de serem investigadores principais ou co-investigadores principais em 2 projetos, ou seja, só podem ir num, o que limita o número de candidaturas. Também impediu investigadores que tinham candidaturas ainda em recurso, que eram imensos, deviam ser, eu diria que milhares, portanto, dos talvez 3.500 projetos que concorreram ano passado ou mais, devia haver uma boa metade que estaria talvez em litígio com a FCT, portanto, em reclamação. Quem estivesse nessa fase não poderia apresentar nova candidatura e eles é que estavam em falta, porque eles é que estavam a violar os 90 dias que tinham para dar resposta às reclamações. E, portanto, quer dizer, isto, long story short, sim, há um problema de financiamento em Portugal, é pouco o dinheiro que chega. É pouco. Nós temos tido bastante sorte, no grupo em que eu estou inserido posso dizer que temos tido bastante sorte com o financiamento, mas não nacional. A chefe de grupo no qual eu me insiro, que é a pessoa mais sénior do grupo, o ano passado conseguiu um projeto de quase 800 mil euros numa fundação espanhola. Há 2 anos conseguimos uma rede internacional, uma rede europeia, uma chamada ITN, conseguimos o financiamento para isso de 3,9 milhões de euros, portanto, dinheiro europeu. E agora eu soube há dias que consegui um projeto também estrangeiro, mas não posso dar detalhes porque está sob embargo, mas também quase €500 mil. E, portanto, é tudo dinheiro, ou seja, pelo menos eu posso falar do grupo onde eu me insiro, que é o grupo da Biologia da Sinapse aqui no Centro de Neurociências, temos conseguido muito dinheiro de fora. Temos conseguido também projetos nacionais, eu ainda tenho um projeto a decorrer da FCT e a chefe do grupo tem 2, mas eu acho que no geral tem sido muito mau, muito mau. Para além daquela explosão muito grande de 2017 em que houve uma taxa de aprovação, penso que de 40%, porque houve muito dinheiro de outras fontes, Compete, etc. O financiamento tem sido francamente fraco, inconstante, nunca ninguém sabe quando é que abre o próximo concurso. Agora penso que estão a tentar fazer um concurso anual, mas pronto, é um bocadinho sempre ao sabor do vento. Mas para além de haver pouco dinheiro, é um bocado inconstante, ninguém sabe quando é que volta a haver. E, portanto, isso também cria essa incerteza de que, ok, estamos a ficar sem dinheiro, quando é que há mais? Claro, porque eu, por acaso, tenho reservado para uma questão mais adiante sobre essa irregularidade do financiamento, mas podemos deixar para mais adiante. Pronto, vamos avançar então
para o Daniel. Daniel, até 2017, os investigadores doutorados portugueses não eram considerados trabalhadores, mas sim estudantes com bolsas FCT. Estas bolsas, para além de serem limitadas no tempo, não contemplam subsídio de férias, nem Natal, nem não elegibilidade a subsídio de desemprego. Com a aprovação do Decreto-Lei 57 de 2016, que levou à profissionalização do emprego científico, foram criados os primeiros vínculos laborais de milhares de cientistas. O prazo máximo de vigência legal destes contratos é de 6 anos, e findos estes 6 anos, os investigadores não podem concorrer a novo contrato a termo dentro da mesma instituição, o que pressupõe a sua assimilação nos quadros. Contudo, atualmente, dos cerca de 6.200 investigadores com contrato, apenas 1.300 são permanentes, ou seja, cerca de 20%. Perante este panorama, consideras que há condições razoáveis para desenvolver carreira na ciência em Portugal, ou estaremos condenados a saltar de bolsa em bolsa? E no teu caso pessoal, regressar é uma hipótese? Muitas das coisas que o Paulo falou nos últimos minutos estavam relacionadas com isso também. Claramente que existe boa ciência em Portugal e não há necessariamente demasiados cientistas. O problema será sempre dinheiro. Saltar de bolsa em bolsa, obviamente, que não é nada que ninguém queira, especialmente quando se chega a uma certa idade, obviamente. Há outras prioridades, naturalmente. Mas, como o Paulo disse também, não conseguindo financiamento português, se calhar algum financiamento estrangeiro é uma das hipóteses, talvez para o futuro próximo, se formos positivos e pensarmos que isto possa mudar, sabe-se lá, talvez com a ajuda do que se tem passado no mundo no último ano e meio, ver se as mentalidades mudam um bocado, mas mesmo que mudem não em Portugal, mas a nível europeu, talvez ajude de qualquer forma. A ciência é cara e para manter pessoas a fazer ciência é preciso pagar, como o Paulo disse, os reagentes são bastante caros, no caso das ciências biológicas, claro. Pagar os contratos é caro, ter investigadores em contrato permanente obviamente também é bastante caro. O problema, a meu ver, será sempre o dinheiro. Há dinheiro para conseguir não só necessariamente os projetos, mas para ter as pessoas nas universidades a tempo permanente. Não há dinheiro para um projeto nestes 2 ou 3 meses, digamos, de um ano de carreira, há sempre aulas que eventualmente se dão, candidaturas a mais projetos, mas tudo isso requer dinheiro mesmo para a pessoa estar a fazer essas candidaturas, né? Mesmo que não haja um output, digamos, do trabalho que se está a fazer nesse momento, é sempre um trabalho para o futuro que se tem que estar a pensar no médio e longo prazo. É uma questão de dinheiro, uma questão de estabilidade para ser uma carreira científica. Para ser uma carreira científica, e como o Paulo referiu, aliás, no início da conversa, uma carreira científica e uma estabilidade na vida pessoal, é preciso fazer algumas escolhas. Possivelmente essas escolhas não serão as mais certas numa altura, se calhar vão ser mais certas noutra, mas é preciso haver sempre essas opções de estabilidade, o que em muitos dos casos é difícil. Eu tenho colegas que já tenho uma colega em particular que tem 2 crianças, está no 3º país neste momento, com as crianças que têm, uma acho que tem 5 anos, a outra tem 9, e não sabem se vão ficar aqui ou se vão para outro país quando os contratos daqui terminarem. Particularmente no meu campo, as posições permanentes são bastante raras e todas ligadas a dar aulas. Não há praticamente nada só de investigação. É muitíssimo raro, eu mesmo quando estou a tentar ver se há posições aqui e ali, é raríssimo ver essas posições, a não ser que seja, por exemplo, um líder de um departamento enorme de investigação. Estou a pensar no Max Planck, por exemplo, na Alemanha. Provavelmente essas pessoas, a maior parte do tempo que eles conseguem, que eles dedicam ao trabalho será possivelmente maioritariamente à ciência, caso não tenham grandes partes administrativas para tratar. Em termos de voltar, é uma possibilidade, naturalmente, mas há bastantes entraves e voltando só seria com as condições certas. O primeiro entrave é não haver nenhum laboratório de DNA antigo em Portugal. Existem pessoas que trabalham na área, não
Não, eu ia dizer não diretamente, mas essa não é a palavra melhor. Não constantemente, digamos assim. Existem pessoas que trabalham bastante tempo ao ano e que têm bastantes colaborações com muita gente na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, mas não há laboratórios próprios e toda a investigação é sempre feita em colaboração com outros laboratórios estrangeiros. Por isso, no meu caso, se eu fosse a voltar, a única maneira, porque dificilmente, não sei se seria possível facilmente conseguir convencer a FCT a gastar 40 mil euros, por exemplo, para estabelecer um laboratório de DNA antigo e, sei lá, para darem mais 100 ou 200 mil para usar de custos correntes de operação de laboratório durante, sei lá, 4, 5, 6 anos. Porque estas coisas são bastante caras, o Paulo certamente sabe disso, obviamente não podemos comparar custos por amostra, porque isso varia bastante, mas é bastante caro. Por isso, no meu caso, a chance seria com os contactos e as conexões e parcerias que tenho estado envolvido até agora, provavelmente conseguiria continuar a ter esses contactos e parcerias com essas pessoas, que provavelmente não teriam grandes entraves a absorver os custos laboratoriais de processamento das amostras, no nosso caso. Por exemplo, nós poderíamos arranjar as amostras, ir buscar as amostras onde elas estão guardadas, depois enviar para esses laboratórios os nossos parceiros e eles eventualmente faziam as análises todas e nós analisaríamos os dados em cooperação com eles. Isso é feito, conheço vários casos em que isso foi feito e cada vez se faz mais, principalmente porque os maiores laboratórios, existem 3 laboratórios de topo neste momento no meu campo, um nos Estados Unidos, em Harvard, outro o Max Planck na Alemanha e depois em Copenhaga também, e são basicamente esses 3 laboratórios que têm 95% da produção de todos os dados desta área de investigação. Mas realmente eles geralmente são muito abertos a cooperarem com investigadores que têm equipas pequenas, que não têm grandes recursos, e geralmente são sempre muito abertos a isso, o que seria, no meu caso, bastante importante se eu conseguisse fazer isso. Já agora, ponderas sair da Europa? Sair? Provavelmente não. Houve uma altura, há uns meses atrás, há mais ou menos um ano atrás, em que estava a considerar ir para os Estados Unidos, porque havia umas posições abertas e eu tenho umas relações bastante positivas com esse laboratório e poderia haver a possibilidade de tentar ir para lá, mas sinceramente não é. A Europa acho que é o meu cantinho. Pois. Vou aproveitar só para relembrar a nossa audiência e para deixarem questões na caixa de comentários, para depois nós, daqui a pouco, fazermos aos nossos convidados. Se calhar eu posso avançar para a próxima pergunta. Gostaria de perguntar ao Dr. Paulo Pinheiro o seguinte: um estudo realizado neste ano pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa revelou que 1/3 dos investigadores com contrato a termo certo apresenta níveis de exaustão emocional elevados, subindo para 43% no subgrupo dos doutorados com bolsa. Neste estudo foram ainda encontrados 171 investigadores a trabalhar sem qualquer remuneração. Segundo os autores do estudo, estes cientistas aceitam fazê-lo com a esperança de melhorar o currículo ou enquanto aguardam a abertura ou a publicação de resultados dos concursos em que podem garantir financiamento para os seus projetos. Esta é uma realidade que observa no seu meio de trabalho. Acha que estes são também sintomas de um sistema de atribuição de financiamento muito irregular que afeta a organização e planeamento da vida profissional e pessoal? Essa questão acho que é multifacetada, na verdade, porque o burnout acho que é bem real, mas se calhar não se vê no dia a dia. A verdade é que eu acho que as pessoas no geral não têm noção. Os investigadores no geral, e sobretudo quando trabalham com experiências que têm que fazer no laboratório mesmo, quer dizer, não estou a falar das pessoas que trabalham se calhar no computador,
elas não trabalham um dia normal de trabalho 7, 8 horas como as pessoas, quer dizer, eu, por exemplo, que já não passo também tanto tempo na bancada, que já estou a gerir outras pessoas, eu não faço dias de 8 horas. E um aluno de doutoramento muito menos. Há alunos de doutoramento que chegam de manhã às 8 e provavelmente saem quer dizer, com as pausas para o almoço, etc., mas que provavelmente saem às 10, 11, meia-noite, ou então têm que fazer, sei lá, por exemplo, experiências que estão a testar o comportamento de animais quando tratam com certos fármacos, ou porque não têm maturidade proteína que foi removida com técnicas de genética, e que têm que as fazer à noite, e que têm que as fazer pela madrugada dentro. No geral, pelo menos os alunos que são dedicados, não é? Que estão naquilo porque querem, não trabalham 8 horas, trabalham 16 horas, às vezes mais. Por outro lado, sentem que se calhar, pronto, a tal questão, não é? Ando aqui a esfalfar-me a trabalhar e depois as perspectivas são poucas e eles veem pelos outros que têm mais currículo e que têm dificuldade em ter posições e, portanto, eles pensam, eu estou aqui pequenino, se aquele ali que tem o currículo que tem não consegue, o que é que eu vou fazer, não é? Portanto, isto leva a um certo desânimo. Por outro lado, eles a trabalharem à borla, por assim dizer, esperando obter resultados, ou ter um bocadinho de alavancagem no futuro. Ok, pronto, se já fizeram um trabalho, está a andar, está quase pronto e querem terminá-lo para garantir que são o primeiro autor, eu até vejo, pronto, querem um bocadinho manter o pé, não é? Agora, eu posso dar como exemplo muitos colegas, e é uma coisa que eu francamente me recuso a fazer, colegas que andam a dar aulas à borla na Universidade de Coimbra. Porque isto, quer dizer, não é isso que lhes vai dar vantagem nenhuma para entrarem numa posição, a não ser que andem literalmente a lamber as botas aos orientadores. Isso acontece e depois as pessoas entram um bocado por cunha, não é? Porque o fator cunha em Portugal é muito importante. Agora, eu conheço colegas que, apesar de andarem há 10 ou 15 anos a dar aulas à borla na universidade, não lhes adiantou de nada. Continuam a ter que concorrer a posições como eu a cada X anos, e isso, quando concorrem a posições, o que conta, 80% da avaliação é o percurso científico, a parte de ensino não vale nada, quer dizer, dos 20% que sobram, isso vale para aí 10%, e portanto isso não lhes conta para nada. E é uma ilusão, eu acho que no geral, quer dizer, certos casos talvez não, porque eu penso que depende também um bocadinho de quem está por trás da pessoa que anda a fazer isso. Eu conheço casos, e é a realidade que temos, em que as pessoas andaram a prestar-se a fazer isso, mas também porque já sabiam que tinham o caminho feito para entrarem, ok? Depois vê-se as avaliações e pessoas com currículo um bocado medíocre na parte científica até conseguem entrar. As reclamações em Portugal são só um mecanismo que existe, mas que não serve. E, portanto, eu diria que na maioria dos casos, essas pessoas que andam, de facto, a fazer trabalho sem serem pagas, isso não serve de muito, a não ser que sejam essas situações específicas em que andam a acabar um trabalho que começaram e querem garantir que vão ser os primeiros autores, que isso de facto dá alavancagem depois para concursos, outras bolsas, etc. Mas voltando à questão do burnout, eu penso que é real, eu penso que se vê muito também nos professores universitários, porque muitas vezes têm que fazer malabarismo precisamente entre serem professores e fazer investigação, ou seja, andam a gerir 2 carreiras, 2 empregos, basicamente, com um salário e com um dia de trabalho como toda a gente, mas que tem que se estender. E, portanto, eu acho que isso é de facto uma situação real, e há alguns que, de facto, não conseguem gerir. Sim, é verdade. Eu não sei Queria se... só Sim, Daniel, por favor. dar só mencionar o meu caso, em termos de trabalhar de graça, para construir currículo. Obviamente que isso vai depender muito em que parte do percurso de investigação se está, claro. Mas no meu caso, obviamente que não sei com 100% de certeza, mas tenho bastante confiança, por exemplo, aqueles 3 meses que fui por iniciativa própria para o laboratório de York, para finalmente ter experiência naquele campo específico em que eu queria trabalhar e que não conseguia trabalhar em Portugal, por exemplo, não conseguia fazer um estágio cá. Obviamente não sei se isso teve grande influência em ter conseguido a bolsa na Irlanda ou não, mas eu penso que sim. A bolsa na Irlanda foi depois desse tempo que tive em Inglaterra. E obviamente eu quando me candidatei à bolsa da FCT, aí em Portugal, foi com um projeto bastante semelhante. A zona geográfica de estudo era diferente, mas o projeto, as questões eram semelhantes. E o projeto da Irlanda foi a mesma coisa, a candidatura na Irlanda, nesse caso,
com as mesmas questões, mas simplesmente uma zona diferente. Ou seja, adaptámos o projeto a tudo isso. Ou seja, não mudou assim tanto. A FCT, no meu caso, também fez uma avaliação bastante ridícula. Avaliaram a instituição errada, em vez de avaliar o Museu de História Natural, onde supostamente a investigação ia ser feita, avaliaram o Departamento de Antropologia da mesma universidade, coisas completamente diferentes. Avaliaram o investigador principal, que ia ser o coordenador também, disseram que não tinha grande influência na área de investigação, quando ele basicamente era, na altura, a pessoa número 1, número 2, vá. Não posso comparar os processos de avaliação da FCT com o da Irlanda, obviamente, mas fiquei com a impressão que esses poucos meses que passei no laboratório a ganhar experiência nesse caso, me tenham ajudado. Se calhar no meu caso específico, talvez por não ter mais experiência nenhuma nesse campo, apesar da minha licenciatura foi em genética, o mestrado em bioantropologia, portanto, DNA antigo de humanos, nesse caso, era basicamente juntar a minha licenciatura com o meu mestrado. Mas nunca tinha posto as mãos na massa nisso. Mas nos casos que o Paulo estava a referir, provavelmente são outros estados no percurso académico. Sim, provavelmente eu estava a falar um bocadinho mais em estádios já pós-doutoramento, quer dizer, eu acho que a pessoa, de facto, quando está a começar e ainda está numa fase de estudos, quer dizer, ninguém nos paga para estudar, e portanto numa fase muito inicial é um bocado um continuar dos estudos por iniciativa própria, e tudo bem. Eu estava de facto a referir uma fase um bocadinho mais tardia, em que a pessoa já terminou o doutoramento e muitas vezes, quer dizer, não consegue emprego, vou trabalhar à borla, vou fazer ciência à borla. Eu não sei se é a melhor opção. Aí nesse caso até poder entender aos políticos que está tudo bem, temos imensos cientistas a trabalhar e está tudo bem, não é? E aquelas a produção não para. Não é? A mesma questão com... aliás, eu só não quero alongar nisto, mas é a mesma questão dos colegas que estão a usar a borla na universidade. Isso não beneficia ninguém. Porquê? Porque eles provavelmente não vão ganhar nada com isso, e não estão a ganhar nada com isso no imediato, e no longo prazo estão a perder. Porquê? Porque a universidade, tendo pessoas a dar aulas à borla, não tem necessidade de contratar ninguém, não tem necessidade de abrir posições. E, portanto, eles poderiam os próprios estão a jogar, não é? Se um reitor de uma universidade tem 100 pessoas que estão a dar aulas à borla, não precisa de pagar a mais ninguém, é dinheiro que lhe fica em caixa. E, portanto, as pessoas também estão a prejudicar-se elas próprias, não é? Porque se dispõem a trabalhar à borla, impedem que haja a obrigatoriedade de criar mecanismos de contratação. E essa é a minha visão, não sei. Claro. Se me permitem dar um meu pequeno contributo para isto, eu sei de casos de pós-docs contratados por projetos para investigar e receberam, digamos, um estímulo por parte do centro de investigação onde estavam para dar aulas, com o argumento de que no futuro eles iam ser mais bem avaliados em prol daqueles que não davam aulas. E eu conheço pessoas que ponderaram dar aulas à borla, ou seja, tinham que tirar tempo da investigação para dar aulas, e isso levou até a FCT, sabendo desses casos, a enviar um comunicado a avisar que isso é proibido e os investigadores que façam isso serão prejudicados nos seus ordenados. Ou seja, parece que as instituições fomentam este tipo de práticas porque de ter resultados máximos com esforços mínimos, porque os pós-docs serão pau para toda a obra, não é? Obviamente, quer dizer, quem está a gerir a universidade como uma fábrica, ter trabalhadores a trabalhar à borla é ótimo. Sim, infelizmente. Portanto, vamos então avançar para a próxima questão. De facto, eu tinha aqui algumas questões preparadas para a doutora Helena Domingos, ela não está cá, e estava a ponderar fazê-las a vocês. Se calhar faço uma última questão antes de iniciarmos o debate na audiência, e esta questão é: em Portugal há um elevado equilíbrio entre géneros na investigação, com cerca de 50% dos doutoramentos a serem desenvolvidos por homens e 50% por mulheres. Em relação à média europeia, o nosso país destaca-se pela positiva, onde países como Luxemburgo têm apenas 28% de mulheres cientistas e engenheiras. Tendo em conta este papel vanguardista de Portugal, como veem a participação feminina nas áreas científicas em Portugal e na Europa? Consideram que há igualdade entre géneros na progressão da carreira ou acham que há dificuldades
para mulheres ou para homens? Alguém primeiro em particular? Não. Eu, da experiência, da pouca experiência que tenho, ainda estou em fase inicial da minha carreira, digamos assim, sempre, e fiquei com essa ideia também quando fiz a minha licenciatura, que nas áreas biológicas há uma percentagem bastante grande de mulheres. E tanto aqui como na Irlanda, tanto aí como na Irlanda, como na Áustria, aqui, sempre conheci pessoas em todos os estados das carreiras científicas, de tanto homens como mulheres. Não vi grande diferença nesse aspecto, em termos de progressão. Obviamente, não faço ideia do que se passa por trás das cortinas, porque ainda não precisei de me preocupar com ter que me preocupar com essas posições permanentes e subir para essas posições, e aí o Paulo certamente terá mais conhecimentos, mais experiência que eu, mas em termos de importância, é tão importante termos um homem como uma mulher a olhar para uma experiência e a olhar para algo e ter questões. As questões que uma pessoa vai ter serão completamente diferentes da outra pessoa. A forma como uma pessoa vai abordar um problema ou uma questão em termos de investigação vai ser diferente, não só de pessoa para pessoa, mas de homem para mulher, naturalmente. Isso é extremamente importante. E eu pessoalmente não tenho grandes dúvidas nesse aspecto. Sim, eu concordo. Aliás, eu posso mesmo dizer mais. Eu acho que em Portugal estamos a assistir precisamente ao contrário. Eu acho que no futuro vai haver muito mais mulheres na ciência do que homens. Eu posso dizer que os cursos doutorais todos em que eu dou aulas e mestrados em que eu dou aulas, uma grande maioria dos alunos que lá estão são mulheres. Eu não sei se tem a ver com o facto de que elas talvez sejam mais dedicadas aos estudos, conseguem melhores notas e conseguem depois entrar nos mestrados e seguir para doutoramentos e conseguirem bolsas, mas a verdade é que a minha percepção, pelo menos aqui neste meio, não sei se noutras universidades é muito diferente ou não, mas aqui em Coimbra a minha percepção é que, pelo menos nas ciências biológicas, começa a haver de facto mais mulheres do que homens, talvez porque elas se dedicam mais aos estudos e conseguem melhores notas, não sei. Agora também é verdade que, e não podemos, quer dizer, não há sexismo nisto, homens e mulheres podem ter aptidões diferentes para certas coisas, não é? Isto é normal, não é? O modo de olhar para um problema, se calhar um homem olha para um determinado problema de um modo um bocadinho mais analítico e frio, não sei, pronto, o modo de abordar a questão é sempre diferente. Mas eu acho que as mulheres têm tudo para se fazer na ciência, não é? Na questão de discriminação na progressão de carreira, também não é coisa de que eu me aperceba. Quer dizer, na ciência as posições que se vão conseguindo são um bocadinho à custa de cada um, apesar das injustiças que há sempre nas avaliações, e o Daniel já falou um bocadinho nisso, quer dizer, as avaliações da FCT às vezes temos dificuldade em acreditar nelas, porque parece palhaçada, não é? Às vezes recebemos comentários aos projetos e pensamos, mas eles estão a gozar ou isto é sério? Pronto. Não sei se tem a ver também depois com as pessoas que escolhem, se vão buscar investigadores estrangeiros que não têm de facto grande carreira e se metem nisto para ganhar algum dinheiro, mas pronto. Mas em relação à igualdade de género na progressão de carreira, pelo menos na ciência e na educação superior, não me parece que haja bias para um lado ou para o outro. Eu acho que as pessoas que são boas, no geral, conseguem se destacar. Não vamos dizer que não há ninguém que não suba por cunha, porque seria mentir, não é? Mas eu acho que as pessoas que são boas acabam por se destacar e conseguem financiamento e conseguem, pronto, de facto, mostrar-se e também, apesar de eu detestar visibilidade, a verdade é que é muito importante. E, portanto, as pessoas conseguem financiamento e conseguem publicar bem, conseguem mostrar-se e, eventualmente, isso ajuda a progredir, independentemente de ser homem ou mulher, não é? Aliás, se vamos falar em discriminação em ciência, até podemos falar também um bocadinho ao contrário, não é? Existe o prémio L'Oréal para as mulheres na ciência. Se fizessem o prémio Gillette para os homens na ciência, era capaz de ser um bocado escandaloso, não é? No entanto, existe o prémio L'Oréal para as mulheres na ciência. Isto é em tom de brincadeira, obviamente, não é? Mas, pronto... Sim. Esta é a minha visão.
Pronto, estamos mais ou menos com 1 hora de debate, o que é o tempo perfeito para olharmos para a nossa caixa de comentários. Eu vou dar aqui então uma olhadela. Muito bem, temos aqui uma questão da Rosana Alves, e ela diz: olá Daniel e Paulo, obrigada pelo vosso testemunho, gostaria de saber a vossa opinião sobre o desinvestimento na investigação fundamental em prol da investigação aplicada. Acham que é uma tendência global ou apenas mais um sintoma da falta de visão estratégica a longo prazo do governo português? Força, Sim. Posso? Não estando muito dentro do que se está a passar nesse caso em Portugal, a meu ver, são 2 tipos de investigação que, apesar do objetivo final ser eventualmente o mesmo, melhorar a vida da sociedade, digamos assim, são 2, a meu ver, deveriam ser 2 tipos de investigação separados e olhados da mesma forma, olhados da mesma forma. Tanto um como o outro é essencial, um mais para outras coisas, outro mais para outras. A investigação básica e essencial, se calhar, vai ser essencial para a investigação aplicada. A investigação aplicada, por si, se calhar, produz mais recursos na sociedade em si, mas sem a investigação básica, sem a investigação essencial por trás, não conseguem chegar aos mesmos resultados. Ou se conseguem, possivelmente demoram muito mais tempo, ou precisam de muitos mais recursos, etc. Não sei. A minha visão é mais ou menos por aqui. Sim, eu acho que esse é o ponto fulcral, é que não se pode pôr um telhado numa casa sem ter os pilares, não é? E, portanto, há de facto, eu não diria que há um desinvestimento, mas eu penso que há uma certa orientação no sentido de desinteresse. Porquê? Porque a investigação mais aplicada e mais translacional tem mais visibilidade, não é? Ok, houve um grupo que descobriu que podemos usar esta molécula para curar não sei o quê. Epá, isso é espetacular. Houve um grupo que descobriu que esta proteína tem aquela função. Não interessa agora, mas é conhecimento básico, fundamental, que nos permite perceber como é que as coisas funcionam, porque é como o Daniel estava a dizer, nós não podemos fazer investigação aplicada sem ter as bases. E se investimos só fortemente na investigação aplicada, vamos chegar a um certo ponto em que não temos investigação básica, não temos o conhecimento de base para podermos seguir com mais investigação aplicada. E, portanto, eu posso dizer que nas candidaturas hoje em dia à FCT, a projetos, é quase obrigatório, mesmo que às vezes um bocado forçado ou fictício, dizer que a investigação que fazemos tem relação com a doença X ou Y ou com a disfunção X ou Y. Porque se não o fizermos, vai ser tipo, mas isto... Porque um dos critérios da avaliação é potencial translação e de gerar riqueza. Só que aí a falácia é esquecer que conhecimento é riqueza. Não é? Nós propomos um projeto em que dizemos, ok, nós vamos perceber como é que este circuito no cérebro funciona. Isso é importante. Perceber como o cérebro funciona é importante, porque depois de certeza que isso vai ser importante para perceber a disfunção associada ao cérebro. Se percebemos um mecanismo básico de como funciona, podemos depois saber, ok, podemos mexer aqui ou não podemos mexer aqui, ok? Para tratar, seja o que for, depressão, esquizofrenia, seja o que for. E, portanto, sem o conhecimento básico, e a minha esposa trabalhou na empresa farmacêutica e eles, apesar de serem muito focados em produzir o medicamento e pô-lo no mercado, tinham investigação básica, porque eles reconhecem que é importante. É importante perceber como é que as coisas funcionam e mesmo ao nível do fármaco, perceber o mecanismo básico da ação do fármaco para terem as coisas também mais controladas, não é? Para saberem, ok, este fármaco atua aqui, mas e também atua ali, o que é que ele faz? Não é só faz o comprimido e envia para o mercado. É preciso também perceber como é que ele funciona exatamente. E isso também já volta um bocado à investigação básica, não é? Claro. E as indústrias estão orientadas para o lucro, não é? As indústrias estão orientadas para o lucro, mas, por exemplo, a empresa onde a minha esposa trabalhou, que é uma empresa que produz antidepressivos, eles também querem perceber o básico do funcionamento das moléculas. Portanto, eles não estão só interessados em pegar na molécula e dizer, ok, funciona nesta doença e siga para o mercado. Eles querem perceber como funciona. Claro, porque também reconhecem o valor em saber mais, não é? Ou seja, isso, como disse, conhecimento é riqueza. Exatamente. Até porque ao fazer esses estudos, e posso dar este exemplo muito concreto, ao fazer esses estudos, eles perceberam que uma das moléculas que tinham também tinha não só efeitos antidepressivos, como efeitos pró-cognitivos.
E se não tivessem feito essa investigação mais básica de perceber o mecanismo da molécula, quer dizer, a molécula estava no mercado e não tinham percebido isso. E, portanto, eu acho que tudo é importante e, de facto, em Portugal há uma tendência a desvalorizar um bocadinho a investigação básica. E isso vê-se no método de avaliação, quer dizer, se propusermos um projeto que é unicamente básico, vai haver um comentário qualquer do tipo, mas isto não tem aplicação. Não precisa de ter. Desde que permita avançar significativamente o conhecimento e perceber melhor uma função, uma proteína, uma via de sinalização, uma via metabólica. Tudo isso é importante compreender. Claro que sim. Se eu puder dar, posso dar adicionar mais qualquer coisa? E o que o Paulo estava a dizer agora de que conhecimento é riqueza, no meu caso, na investigação que faço, é basicamente tudo o que se pode tirar em resultados práticos, pelo menos neste momento, é só isso. Nunca sabe se no futuro, obviamente, este conhecimento terá outras implicações, mas no caso da investigação que faço, não há grande forma de comercializar o conhecimento de que populações na Europa há 4.000 anos misturaram-se aqui, depois aquele grupo que era uma mistura dos dois, movimentou-se para outro sítio, eventualmente ficou lá e desenvolveu culturas arqueológicas diferentes e eventualmente são os ascendentes às pessoas que vivem naquele sítio neste momento. Portanto, não há grande aplicação a não ser o conhecimento do passado, que o que poderá ter grande influência é na forma como as pessoas hoje em dia pensam, especialmente na área que eu estou a trabalhar, da forma como as pessoas pensam de como todos somos relacionados ou não, porque no passado eventualmente víamos todos no mesmo sítio, misturámos todos um bocadito aqui e ali, e as histórias das populações do passado, na Europa, por exemplo, não têm mais experiência, são tão complexas, com migrações de todo lado, basicamente, em certas épocas temporais. Ajuda-nos a perceber que nenhuma população hoje em dia está isolada, mas tirando isso, é conhecimento histórico, é conhecimento que não pode necessariamente ser aplicado por uma empresa para ter lucro, a não ser os testes que hoje em dia se faz de ancestralidade, estão bastante em moda hoje em dia. Mas eu diria que o teu trabalho liga muito com a cultura, ou seja, porque esse conhecimento também é cultura e de facto aí essa mistura da ciência com o conhecimento pelo conhecimento, acho que também deve ser reconhecida. É conhecer as nossas origens, basicamente. Sim, claro. Ótimo. Tenho aqui mais uma pergunta do Ricardo Costa. Ele pergunta, sempre tiveram gosto pela ciência e pela investigação ou foi algo que surgiu com o tempo? Eu posso dizer que desde sempre, desde 6 anos, talvez, que eu dizia eu quero ser cientista. Eu sempre tive curiosidade de ver como tudo funcionava, de desmontar coisas, eu enverdei pelas ciências biológicas, mas tanto podia ser pela eletrónica ou por outra coisa qualquer, porque eu tinha curiosidade por tudo, na verdade. A biologia acabou por ser um bocado o que estava ali mais à mão, talvez, não sei. Mas eu sempre tive muita curiosidade por saber como é que as coisas funcionam. Daí também a minha curiosidade pelas ciências básicas e o meu admitido desinteresse pela ciência aplicada. Eu não trabalho tanto em ciência aplicada, trabalho mais em ciência básica. A ciência aplicada às vezes é um bocadinho fictícia, na verdade, nos projetos. Tem sempre uma relação e tentar perceber, mas o meu interesse primordial é mesmo saber como é que as coisas funcionam. Mas desde muito pequeno mesmo. Eu sempre disse que quero ser cientista e, aliás, todo o meu percurso no secundário foi orientado para isso, quer dizer, eu não queria saber nada da filosofia, não queria saber nada da psicologia, quer dizer, dê-me matemática, dê-me física e química, dê-me biologia, não é? Mesmo português, acabei por desligar no secundário, que foi um bocado infeliz para as notas, mas não é que não soubesse ler e escrever, sabia se calhar melhor que os meus colegas todos, mas a questão de interpretar coisas, quer dizer, desliguei, não é? Ciência, pronto, sempre tive ciência, pronto, desde sempre. O meu caso é basicamente o mesmo.
eu poderia dizer essas palavras como se fossem minhas. E lembro-me de, no secundário, tive indeciso, mas, novamente, relacionado com tecnologia e ciência, estava indeciso entre ir para a informática ou não, ou para as ciências biológicas, tive uns tempinhos de indecisão, mas lembro-me, atualmente estou a tentar juntar as duas coisas, consegui trazer alguma bioinformática para a minha área de investigação, o que me deixa bastante contente. Mas lembro-me de uma história bastante engraçada. Eu estava no 12º ano, naquela altura em que temos que pensar que curso é que nos vamos candidatar para a universidade, ou vamos meter nos papelinhos, e lembro-me de encontrar uma pessoa nos Correios, em Amares, e essa pessoa sabia que eu estava no 12º, obviamente ia-me candidatar às universidades, e lembro-me eu não tenho grandes memórias, eu não guardo muitas memórias de coisas em particular, mas lembro-me desse momento em que ela basicamente me perguntou, nem sequer perguntou, quase disse, tu vais ser cientista, não é? Eu, sim, acho que sim. E pronto, e é o que é. E cheguei aqui. Ajudou-me a tirar a indecisão, provavelmente. Talvez não conscientemente, mas provavelmente ajudou-me a tirar aquela indecisão entre a informática e a ciência biológica, nesse caso. Ótimo. Encaminhamos para a parte final do nosso debate e nós temos uma última rubrica chamada A Minha Utopia, e eu ia pedir a cada um de vocês em que dessem a sua visão pessoal sobre o funcionamento da ciência numa sociedade ideal. Ou seja, como é que era uma sociedade em que a ciência funcionaria perfeitamente. Se calhar é uma questão demasiado aberta, mas porque nós aqui estamos a elencar... É uma questão complicada, não é? Porque estamos a elencar muitas falhas, mas de facto... O que é funcionar idealmente? Idealmente era termos só pessoas de topo a fazer ciência Bem-financiada, não é? E de facto não sei o que seria utópico na ciência, não sei o que é que o Daniel pensa, mas obviamente que a utopia seria não termos que andar a mendigar dinheiro. Exato. Para fazer coisas que claramente são importantes para o mundo, não é? Que é perceber como é que as coisas funcionam, seja o cérebro, seja que órgão seja que planta, não é? Não temos que andar a mendigar dinheiro, isso para mim seria já uma situação bastante ideal. Não só mendigar dinheiro para trabalhar, como para termos salário para viver, para poder trabalhar, não é? Porque basicamente estar na ciência em Portugal é estar sempre a mendigar dinheiro para, ok, o meu contrato está a acabar, dê-me mais, está aqui uma candidatura, está aqui outra, o meu projeto está a acabar, está aqui outra. Não há essa falta de contínuo, não é? Em que se tem que fazer reset e pedir, eu acho que uma situação ideal era haver um contínuo, não é? Que a pessoa tenha uma linha e tenha um financiamento mais ou menos garantido. Obviamente que a pessoa também teria que dar amostras, não é? Não só receber, também tinha que dar. Mas, quer dizer, não só a nível do dinheiro para trabalhar, mas do dinheiro para si, porque é muito ingrato ter que andar sempre a concorrer a posições onde sabemos que a avaliação não será da melhor e mais justa, não é? Uhum. Enfim, eu acho que isso seria uma situação em que, quer dizer, eu acho que nós em Portugal fazemos tão boa ciência com tão pouco, eu acho que as pessoas muitas não têm noção. Mesmo agora com a história do Covid, se foram desenvolvidos testes, foi feito coisas extraordinárias em tão pouco tempo, isto foi provavelmente com o tempo pessoal das pessoas e com dinheiros que eram vapor, eram coisas imateriais quase, que as pessoas conseguiram desenvolver coisas novas. E, portanto, eu acho que se faz muita ciência com muito pouco. E se houvesse meios, nós trabalhamos muitas vezes com equipamentos ultrapassados. O investimento deve ser em equipamento, é uma coisa ridícula. É a cada não sei quantas décadas e depois não se pode pôr nos projetos porque tem que se amortizar, enfim, regras idiotas. E, portanto, eu acho que também era um bocadinho importante as pessoas terem noção do quanto nós fazemos com tão pouco. Com equipamentos muitas vezes ultrapassados conseguimos tirar resultados que outros muito mais bem financiados e com equipamentos de topo e não os tiram, e portanto eu acho que num mundo ideal nós teríamos as mesmas condições que os outros para sermos melhores que eles em Portugal, não é? Porque temos muito boas pessoas e que acabam por fugir, não é?
E muitas não voltam. Eu, por acaso, voltei por motivos familiares, mas se calhar não tinha, pela ciência, não sei se tinha voltado. Se fosse só ciência, não sei. Porque sabia o que me esperava cá, não é? Pronto, essa é um bocadinho a minha visão, talvez um bocadinho triste do que se passa, mas utópica do que se deveria passar. Numa ideia completamente utópica, era não haver necessidade, como o Paulo estava a dizer, de ter que se gastar tanto tempo de pensamento intelectual a tentar arranjar financiamento a cada X meses, a cada X anos, ou o que seja. Ou seja, dinheiro infinito ajudaria sempre, numa grande utopia, obviamente, e melhoraria muita coisa, mesmo a contribuição da ciência para a sociedade, que esperemos que agora com o Covid que as duas coisas estejam mais integradas uma com a outra e que haja mais legislação baseada em ciência, por exemplo. Isso eventualmente poderia ajudar e seria também um dos pontos utópicos. Possivelmente chegaremos lá, considerando a evolução da ciência ao longo dos séculos. Neste momento, obviamente, temos muito mais ciência a ser usada em decisões estatais e assim, mas a continuar assim, a continuar a progredir de forma positiva, pode ser que daqui, esperemos não muito tempo, que estamos em melhores lençóis, caso aconteça outra coisa como a pandemia de agora. Ótimo. Como ainda temos alguns minutos, e para acabar assim com notas só positivas, que conselho ou que motivação é que dariam a um jovem que estivesse a ponderar ser cientista? Para mim é... Uma brincadeira pensa duas vezes. O meu basicamente seria persistência e não pensar pequeno. Por exemplo, tanto eu como o Paulo, como a Helena, penso eu, nunca considerámos, pelo que eu percebi dos nossos percursos, nunca considerámos ficar em Portugal e nos restringirmos ao que se fazia em Portugal e só receber a experiência em Portugal. Ou seja, persistência, e se realmente aquilo em específico é o que essa pessoa está interessada, se é o que realmente quer, não vale a pena só olhar para Portugal. A Europa, eu gosto de pensar como a Europa e na prática a ideia da Europa, da União Europeia, será uma coisa semelhante aos Estados Unidos. São um país e a Europa será um país de bastantes países diferentes. Obviamente não é assim que funciona, mas a Europa há bastantes, mesmo Erasmus, por exemplo, eu fiz Erasmus durante o meu mestrado, ajudou-me a conhecer outro laboratório lá fora, ganhei experiência, ganhei contactos, e é por aí. Eu queria acrescentar que acho que numa perspectiva realista, quem quer seguir ciência deve saber à partida no que se está a meter. Okay? Não deve entrar na ciência com a utopia de que é tudo muito bonito e que é o que se vê nos filmes em que se põe qualquer coisa num tubinho e mete-se numa centrífuga e sai o resultado, ok? A ciência é muito trabalho, muitas horas, muita dedicação, muito estudo. A nossa vida é continuamente estudar. Portanto, quem não gosta de estudar não deve ir para a ciência. A nossa vida é continuamente estudar, continuamente aprender coisas novas, fazer coisas novas. É preciso saber lidar com muita frustração, porque muita da ciência que se faz não funciona. Era bom, já sabíamos tudo. E é preciso saber que se vai ter que trabalhar muito. Portanto, quem entrar na ciência a pensar que vai ter um trabalho das 9 às 5, mais vale arranjar um trabalho das 9 às 5. Sim. É para esse realismo que também estamos a realizar esta discussão. Pois, pronto. A ciência, eu acho que a ciência é muito... eu acho que para quem gosta de ciência e quem faz ciência pode ser muito recompensadora fazer e ver os resultados, e nem é tanto o paper ao fim do trabalho, também porque é isso que depois nos dá o currículo, mas a ciência tem o seu lado muito duro, não é? A ciência não são pessoas bonitas de bata a passearem-se por coisas em centrífugas. Isso é o CSI. A ciência é muito trabalho, muito estudo, às vezes noites a trabalhar e dias a trabalhar, e não... Pronto, eu acho que também numa perspectiva realista, quem quer ir para a ciência devia saber logo à partida o que é ciência, e que é um caminho duro, e que é um caminho que nem sempre recompensa devidamente,
e que vai ter muitos entraves pronto, mas eu acho que a pessoa sendo persistente e trabalhando, eu acho que dificilmente não consegue também levar a sua avante, não é? Eu acho que a pessoa sendo motivada e sendo persistente e não podemos descartar o fator de tendo alguma inteligência também, não é? Porque penso que também não é? Há que ser realista, as pessoas que trabalham em ciência tipicamente precisam também de ter uma outra compreensão dos assuntos, não é? Mas eu acho que quem quer consegue, não é? Muito bem, ficamos com essa nota. Antes de fecharmos o debate, gostaria só de informar que nós estávamos a contar também de ter a doutora Helena Domingos connosco, mas ela certamente teve problemas de conexão, porque ela está no estrangeiro e isso foi problemático. Para terminar, gostaria de agradecer ao nosso painel, que tão prontamente aceitou participar no debate. Agradecemos também ao IPDJ pelo apoio concedido à realização deste debate através do programa Paz. E um obrigado especial à nossa audiência. Está concluído mais um Destrava-Línguas. Até à próxima e boa noite. Boa noite, Paulo. Até à próxima. Obrigado, boa noite. Obrigado. Tchau.